Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bom dia, meus irmãos. Bom dia a todos. Bom dia a todos, que Deus dê a todos vocês, todos os meus irmãos, os meus inscritos, minhas inscritas. Muita paz, muita saúde, muita alegria. Eu peço a Deus que diminua, pelo menos um pouquinho, de tanta tragédia. Porque meus irmãos, esses principalmente esses que estão à beira de tudo que está acontecendo, à frente de tudo acontecendo, é muito sofrimento. Então, só Deus para dar para eles o conforto. A gente dá em oração. Que o Senhor abençoe a cada um deles. Que não deixe ninguém entrar em desespero, ninguém com fome, ninguém sem desamparo. Porque pelo menos o amparo de Deus e de oração vocês vão ter, meus irmãos, sempre. Porque tem muita gente com fé que está torcendo para que as coisas melhorem para todos vocês. Eu, de início, vou começar a agradecer hoje, que eu peguei até num caderno para poder não esquecer ninguém. Eu quero agradecer primeiro meus irmãos da Rússia, que curtem meus vídeos. Muito obrigado, meus irmãos. Obrigado a vocês por estar gostando dos meus vídeos. Podem fazer comentário, viu? Eu não entendo a língua de vocês, mas a gente dá um jeito de traduzir para poder responder. Meus irmãos da Indonésia, que Deus abençoe a cada um de vocês, cada irmã, cada irmão. A todo o povo da Indonésia e da Rússia. A todo o povo do Paquistão, muito obrigado por assistir meus vídeos. Do Vietnã, muito obrigado a vocês. Vocês estão sempre no meu coração, em minhas orações. Ucrânia, ai meu Deus, precisa de muita oração. E a gente não deixa de fazer. Que Deus abençoe a cada ucraniano, cada ucraniana. Bangladesh, que Deus abençoe a todos vocês também. Pode mandar comentário. A gente não conhece a língua de vocês, a gente pede a tradução. Índia, ai meus indianos, amo todos vocês. Mande também comentários, não se esqueçam de dar o joinha para mim, nenhum de vocês que estiverem vendo meu vídeo, porque eu dependo de vocês, meu canal depende de vocês. Vocês do Egito, muito obrigado vocês por estar curtindo meus vídeos, eu fico muito feliz. Deus abençoe a cada um de vocês. Lá das Filipinas, que Deus abençoe vocês aí das ilhas das Filipinas, que são tão longe, eu acho, né? Não sei porque eu não conheço. Nunca saí do Brasil, então não conheço. Mas que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um dos meus inscritos, de todos esses países que eu falei. E aqueles que já entraram nas estatísticas, mas que saíram, que voltem, meus irmãos, para ouvir a palavra do Senhor. Que voltem, que ainda é tempo de ouvir a palavra do Senhor. Agora, eu vou falar para os meus irmãos que vejam meus shorts. Muito obrigado pelos mexicanos que gostam dos meus shorts, assistem meus shorts, curtem meus shorts. Dos Estados Unidos, muito obrigado a todos. Da Colômbia, muito obrigado a meus irmãos da Colômbia. Do Chile, muito obrigado. Da Argentina, muito obrigado. Da Itália, obrigado a todos. Da Espanha, muito obrigado. Polônia, muito obrigado. Portugal, muito obrigado. E que venham mais. Aquele que já teve, que saiu, porque não gostou de alguma coisa, que voltem. A gente está tentando melhorar. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que seja no short, que seja na Rússia, no conteúdo. Que Deus abençoe a cada um de vocês.
Meus irmãos da Rússia, que Deus abençoe vocês que estão na estatística em primeiro lugar. Muito obrigado. E por fim, os meus irmãos brasilianos, que todos têm bastante escrito. Que Deus abençoe a cada um de meus irmãos brasileiros, tanto nos shorts quanto no conteúdo. Muito obrigado a todos. Eu vou rezar um Pai Nosso com Ave Maria para cada um de vocês. Eu vou rezar um Pai Nosso significando que eu estou rezando para cada país desses que tem escrito. E os que não tem também. É para todo mundo. Mas eu, como eu falei o nome desses países, eu quero que Deus abençoe, dando para eles a força e a dignidade, que nunca falte o amor de Deus no coração de nenhum de vocês, meus irmãos. É isso que eu peço. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a todos os nossos doentes, aos nossos enfermos, aqueles que estão acamados em casa, não estão em hospital, mas estão em casa, que sintam abraçados pelos seus familiares e que sintam abraçados por todos que estão aqui fora, que sabem da dificuldade que um doente tem. Abençoe os encarcerados, abençoe as almas do purgatório, abençoe, Senhor, as pessoas que não têm moradia, abençoai, Senhor, as pessoas que andam pela rua já sem perderam a noção de tudo, de tanto sofrimento. Mas o Senhor pode tirar esse sofrimento de cada um dos meus irmãos. E eu creio. E acho que você aí do outro lado também crê. Amém? Eu vou começar hoje, eu vou ler as 100 perguntas e respostas. Depois eu leio da Bíblia. Vou começar por aqui primeiro hoje. Quem são os autores do Evangelho? A palavra Evangelho significa boa nova. E a grande boa nova é a vinda de Deus ao mundo para viver entre nós. Cumprindo sua promessa de mandar um Salvador para a humanidade, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, que anunciou o reino de Deus em palavras e em obras. E morrendo, destruiu a morte e ressurgindo, deu-nos a vida. A seus apóstolos, Jesus não mandou escrever, mas pregar. Depois da ascensão do Senhor, os apóstolos transmitiram aos ouvintes aquilo que ele dissera e fizera, com aquela mais plena compreensão dos que gozavam, instruídos que foram pelo glorioso acontecimento concernente a Cristo e esclarecidos pela luz do Espírito da verdade. Os autores sagrados escreveram os 4 evangelhos, escolhendo certas coisas das muitas transmitidas ou oralmente já por escrito, fazendo síntese de outras ou explanando-as com vistas à situação das igrejas, conservando, enfim, a forma de proclamação, sempre de maneira a transmitir-nos verdades autênticas a respeito de Jesus. Pois foi esta a intenção que escreveram, seja com fundamento na própria memória e recordações, seja baseado no testemunho daqueles que desde o começo foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Santo Irineu dizia que existe um só evangelho, quadriforme, em 4 modalidades. São 4 livros, substancialmente idênticos, que referem palavras e ações da vida de Jesus, contados por Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas que uma simples biografia, os evangelhos são testemunho da igreja primitiva,
a respeito do Cristo ressuscitado. Retrata o modo como foi proclamado ao mundo aquele que disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Apresenta uma visão de que Jesus foi e é para a igreja. O ponto de partida é a fé pascal. Em Jesus e por meio de Jesus, Deus diz a palavra definitiva sobre si e sobre o destino do ser humano e do mundo. Mateus, também chamado Levi, era um dos 12 apóstolos e tinha sido cobrador de impostos em Cafarnaum. Escreveu por volta do ano 70 depois de Cristo, um evangelho endereçado a uma comunidade cristã procedente do judaísmo e procurou mostrar-lhes que Jesus é aquele que os profetas anunciaram. Apresenta Jesus como um novo Moisés, que veio ensinar aos mestres da época e ao povo em geral como cumprir a vontade de Deus, interpretando e aperfeiçoando a legislação em vigor. Marcos, também chamado João Marcos, escreveu o segundo evangelho. Era um cristão de Jerusalém, que acompanhou Paulo em sua primeira viagem missionária e depois, com seu primo Barnabé, evangelizou a ilha de Chipre. Apareceu novamente ao lado de Paulo quando esse se achava preso em Roma. Mas foi sobretudo a São Pedro que Marcos acompanhou de perto na ação apostólica, prestando-lhe grande ajuda na pregação como intérprete. Por volta do ano 64 d.C., Marcos resumiu a pregação de Pedro, elaborando assim o evangelho que possuímos, cujo objetivo é apresentar Jesus como Filho de Deus. Lucas era natural de Antioquia e possuidor de boa cultura, sendo chamado de médico amado. Não pertenceu ao grupo dos 12 apóstolos, mas conviveu por muitos anos com São Paulo, a quem acompanhou desde a segunda viagem missionária até a morte. Escreveu seu evangelho no ano 70 d.C., mais ou menos, como primeira parte de uma obra dos 12 volumes que conta as origens do cristianismo. O segundo volume é o livro do Atos dos Apóstolos. Sua obra destina-se aos gentios convertidos. Daí seu caráter universalista e a maneira simpática de se referir aos não-judeus. Pelos evangelhos, conhecemos bem a pessoa de João, ao qual é atribuído o quarto evangelho. Pescador como o pai de Zebedeu, é irmão de Tiago Maior. O quarto evangelho, publicado nos últimos anos do século I de Cristo, foi composto durante várias décadas nos ambientes evangelizados por João e conserva certamente a sua pregação, mas não deve ter sido ele o último redator. No capítulo final, é claramente um grupo de discípulos que fala. João escreveu para alimentar nos fiéis a fé que conduz à vida eterna. E para isso, elaborou um evangelho espiritual, que não se relata os fatos, mas procura extrair de cada um deles a mensagem, o significado que se percebe por detrás dos símbolos ou gestos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora eu vou ler mais uma passagem. Por que ficaram famosas as descobertas do Qumran? Se você for à Terra Santa, certamente terá em seu roteiro uma visita a Qumran, sítio arqueológico perto de Jericó e bem ao lado do Mar Morto, a 420 metros abaixo do nível do mar, o lugar mais baixo da Terra. O guia foi fazer você percorrer as ruínas de um antigo convento, com salas, escritórios, cozinhas, oficinas de cerâmica, piscinas, cisternas, estábulo, torre e cemitério. O local foi habitado, sobretudo entre os anos 186 a.C. e 68 d.C., por uns 200 membros de uma seita judaica, que se intitulava
filhos da luz ou da justiça. Os pobres, o resto de Israel, ou Nova Aliança, não usavam o nome pelo qual ficaram conhecidos, essênios, nome que significa piedosos, e encontra-se em autores antigos como Flávio Joséfo e Plínio o Antigo, que forneceram descrições sumárias da comunidade. Os essênios constituíram uma espécie de grupo místico e messiânico, que viviam em comunidade monástica de tipo franciscano, no que toca à vida comum e à vivência da pobreza. São judeus de nascimento e ligam-se por uma afeição mútua, maior que a de qualquer outros. Estes homens rejeitam os prazeres como um pecado e põem virtude na disciplina rigorosa e na resistência às paixões. Se por um lado desdenham do casamento, por outro adotam crianças de outro em tenra idade, sobretudo quando são aptas para os estudos, têm-nas como se fosse sua própria família e formam-nas segundo seus costumes. Flávio Joséfo. No tempo em que eles viveram, os romanos dominavam a Palestina. O clima de revolta entre os judeus foi aumentando lá pelo ano 60 d.C., e o perigo de uma guerra ameaçava a região toda. Por isso, os essênios tiveram o cuidado de salvar a preciosa riqueza que tinham em termos de manuscritos, encerrando-os em jarras de cerâmica e escondendo-os em grutas próximas. Esse tesouro permaneceu oculto e completamente ignorado por 2000 anos, até que em 1947, uma circunstância fortuita levou à sua descoberta. Um beduíno que procurava uma cabra perdida jogou uma pedra e escutou o barulho que ela fez. Parecia ter quebrado um vaso de barro. Aí, na gruta que ganhou o número 1, encontrou diversos pergaminhos dentro da jarra. Esse grande acaso foi o início de persistentes exploração de toda a zona, resultando no achado de outros 10 grutas, todas contendo manuscritos antigos escritos em hebraico, em sua maioria, mas também em aramaico e grego. As pessoas cultas, às quais foram vendidas essas antiguidades, perceberam que se tratava de uma coisa muito especial. Foram encontrados até hoje em torno de 930 documentos em couro ou em papiros, que correspondem a 350 obras distintas em suas múltiplas cópias. Quando os documentos foram achados, alguns estavam quase intactos, graças ao ambiente seco do deserto da Judéia e ao fato de terem passado os últimos 2000 anos no escuro, dentro de vasos de argilhas escondidos em cavernas. Mas outros tinham sido reduzidos a pedaços mínimos, quase ininteligíveis. Os especialistas que os estudaram concluíram que se tratava de escritos de 3 tipos. 40% dos textos encontrados eram textos bíblicos do Antigo Testamento. Todos os livros do Antigo Testamento estão representados, ao menos por fragmentos, exceto Neemias e Ester. Logo na gruta 1 foi achado um exemplar de Isaías, um rolo com 7,35 centímetros de comprimento e com todos os 66 capítulos do profeta. Esta preciosidade se conserva no Museu do Livro, em Jerusalém. 30% das obras achadas são obras apócrifas, isto é, não incluídas na Bíblia, mas tidas em grande veneração, como o livro dos Jubileus e o livro de Enoque. Outros 30% são textos próprios da comunidade, como seus estatutos e normas, regras da comunidade, rolo do tempo. Qual o valor dessas descobertas? A descoberta de Coro foi considerada o mais notável achado arqueológico do século XX, mas ainda os manuscritos do deserto de Judá foram, sem dúvida, a maior descoberta do milênio passado, para a crítica literária e para o estudo da Bíblia, pois voltaram a ter acesso às cópias dos textos bíblicos da época de Cristo, e alguns
até dos séculos I, II e III a.C. É que as nossas edições da Bíblia hebraica, então, tinham como base manuscrito do século X, da era cristã. E agora temos em mão 1000 anos mais antigos, muito mais próximos de sua origem. A descoberta dos manuscritos do Mar Vermelho confirma aquilo que as pessoas creem na Bíblia. Sempre souberam, ou seja, que a Bíblia, tal qual a temos na atualidade, é um texto que passa nos testes de fedignidade. Sempre houve pessoas que questionaram a confiabilidade das Escrituras, já que o texto fora copiado e recopiado ao longo dos séculos. Os críticos achavam impossível saber-se com certeza o que os escritores bíblicos escreveram ou queriam dizer originalmente. Pela comparação de nossa Bíblia atual com os textos do Coro, chegou-se à conclusão que nossos textos são frutos de cópias muito férteis feitas à mão através dos séculos. Foram encontrados, sim, algumas leituras divergentes, mas em poucos bastante secundários, e nesses casos, os estudiosos devem ponderar o valor das alterações constatadas. Em alguns casos, Qur'an trouxe efetivamente várias variantes que são úteis para melhorar o nosso texto. Os textos encontrados dão-nos ainda a conhecer o quadro ideológico judaico no tempo do nascimento do Evangelho cristão, isto é, o ambiente vital em que o cristianismo nasceu. Mesmo os escritos não bíblicos são registros valiosos que possibilitam a compreensão do contexto da vida e da cultura na época do Novo Testamento. A respeito das semelhanças entre o cristianismo e a espiritualidade vivida em Qur'an, note-se que também nos textos de lá foram encontradas expressões cristãs como justiça de Deus, o mistério da iniquidade, a justificação pela fé, pobres em espírito, obra da lei, igreja de Deus, a sorte dos santos, o Senhor do céu e da terra, etc., que não são encontrados nos textos rabínicos daquela época. Mas os estudiosos, Eduardo Stauffer apontou 8 diferenças entre o judaísmo de Qur'an e o cristianismo. Um clericalismo maior em Qur'an, mais ritualismo e cerimônias, o preceito de amar os filhos da luz e odiar os filhos das trevas, o militarismo e a preparação para a guerra apocalíptica, a supervalorização do calendário, o caráter esotérico, a expectativa dos dois Messias, o relacionamento diverso com o templo, com o sacerdote de Jerusalém e com a lei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Um bom dia a todos, por enquanto.